TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Momento Infobrasil, fortalecendo sua rede para fazer negócio. Olá, está começando o Momento Infobrasil. Hoje nós vamos falar sobre os programas de inclusão digital desenvolvidos no Estado. Sobre o assunto, eu converso agora com o professor doutor da Unifor, supervisor do Núcleo de Modernização e Informática e coordenador do Comitê de Informática de Inclusão Digital da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará, professor Raimi Holanda Filho. Daqui a pouco, eu converso também com o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, José de Freitas Uchoa. Vamos falar sobre os programas de inclusão social desenvolvidos pela SDE e que vão ser apresentados na Infobrasil. Raimi, você teve uma experiência rica assumindo essa oportunidade de coordenar o Comitê de Inclusão Digital. Me dá aqui uma visão geral de como está isso no nosso estado, no Brasil e no mundo. Bem, Marluz, falar de inclusão digital antes de tudo, falar de índice de desigualdades digitais, né? Esse índice de desigualdade digital, tá certo? Ele vai muito além do reflexo dessa questão da desigualdade social e econômica que é a realidade do nosso país, né? Hoje, essa desigualdade digital, na realidade, ela tem acirrado esse próprio processo de desigualdade econômica, né, notadamente aqui nas regiões mais pobres do Brasil, como é o caso do Nordeste, né? Então, o que acontece? Por que esse acirramento, né? Porque essa relação entre a atividade humana e o uso de tecnologias digitais, isso é crescente, ou seja, essa relação está cada vez mais próxima. Então, à medida que pessoas não fazem o uso dessas novas tecnologias, pessoas que não têm um domínio dessas novas tecnologias, estão se tornando cada vez mais excluídas de todo esse processo de desenvolvimento. E no Estado, assim, quais são os principais programas que têm sido desenvolvidos? Ao longo dos últimos anos, né, o Estado tem trabalhado no sentido de propiciar, fornecer alguns mecanismos para que a sociedade, né, notadamente os municípios de menor IDM, tenham alguma forma de acesso. O que acontece é que, quando se fala em inclusão digital, né, tem primeiro que se montar, se criar uma infraestrutura de acesso, que hoje, no caso do Ceará, é extremamente deficiente. Então, o primeiro passo, está sendo dado através da construção do cinturão digital, é de prover essa infraestrutura de conexão, de conectividade, para que no segundo passo possam ser trabalhados, né, os aspectos da inclusão digital. O cinturão digital que já vai estar sendo lançado, mas nós tínhamos a rede dos CVTs, as redes do CETEC, isso não tinha sido já... Perfeitamente. Esses programas continuam, né? Nós temos, por exemplo, projetos como as ilhas digitais, garagem digital, né? Os CDCs, tá certo? Esses programas continuam e serão ampliados nesse governo. E serão ampliados agora trabalhando-se uma nova metodologia, né? Até então, boa parte desses programas, desses projetos, eles eram voltados para a questão de acesso, ou seja, disponibilizar acesso. Hoje isso é um conceito, digamos, um pouco já ultrapassado. Hoje se trabalha no sentido de se criar o que nós chamamos do conhecimento digital. É fazer com que a sociedade, né, fazer com que as pessoas, os cidadãos que são excluídos digitalmente, eles possam, através de uma metodologia, eles possam desenvolver-se digitalmente, né, que eles não sejam simplesmente treinados, sejam simplesmente capacitados em uma ferramenta de editor de texto, plano eletrônico, que eles, através de mecanismos, eles possam estudar o entorno deles e, a partir disso aí, ver como o uso da tecnologia da informação pode gerar renda, pode gerar oportunidades para eles. Em termos de números, como é que nós estamos hoje em relação aos outros estados do país? Olha só, existem algumas estatísticas aí que foram geradas, né, no documento, que é o mapa das desigualdades digitais, tá certo? Que, por exemplo, que levantaram aí no período de 2001 a 2005, né? Isso, no caso, né, a nível nacional, por exemplo, de 2001 a 2005, o número de domicílios que tinham computadores saltou de 12% para 18%. E o número de domicílios com internet, por exemplo, saltou de 8% para 13%. Tá certo? Esses números ainda são números extremamente baixos, né? Extremamente baixos. Então, um conjunto de políticas públicas tem que ser elaborado, tem que ser implementadas no sentido de reverter esse quadro.
Só para citar um exemplo, nos países, digamos, nos países mais maduros, esse índice hoje ultrapassa os 80%. E vizinhos nossos aqui na própria América Latina, né, tipo o Chile, já passam de 30% com esses mesmos índices. De 30% de que tem acesso? Que tem acesso à internet a partir dos domicílios, né? Porque tem sido uma política do governo propiciar espaços públicos, né, para que as pessoas tenham acesso. Essa é uma forma de minimizar o problema, né? E como é que você vê isso? Eu acho que essa questão da inclusão, primeiro ela começa na escola, né? Eu acho que é um programa que deve ser trabalhado junto ao jovem, dentro da escola, né? Essa questão da intimidade, no contato com essas tecnologias digitais, ela deve permear o próprio ambiente escolar, tá? E no ambiente escolar, digamos, para que as pessoas já estão numa situação já fora da escola, é a criação desses ambientes públicos, tá certo? Como você colocou aí, mas que seguindo esse novo modelo, que não seja um ambiente público de simples acesso, né? Porque o que se tem verificado é que esses ambientes públicos, eles têm se reduzido simplesmente a um cyber. Um cybercafé público, né? Onde uma pequena quantidade de jovens são sempre os mesmos, que vão lá, tá certo? E sempre se dedicam à utilização desses sites, esses programas de relacionamento, né? Aqui no Ceará tem uma experiência exitosa que foi a da Prefeitura de Itauá, né? Que conseguiu juntar essa coisa de dar acesso e, ao mesmo tempo, criar programas que desenvolvam economicamente o município. Isso, o município de Itauá foi um dos municípios pioneiros no estado do Ceará, né? Digamos, foi uma experiência exitosa, certo? E tem mostrado, né, não só como a nível com ação municipal, né, como outros projetos, tem mostrado que através da tecnologia da informação, tá certo, você pode gerar desenvolvimento. Então eu não acredito hoje em nenhum modelo de desenvolvimento econômico que não passe pela apropriação e o uso dessas novas tecnologias. Seja qual for o modelo, eu acho que isso sempre vai passar por essa, né, por essa apropriação desse conhecimento. Com essa visão que você teve dentro da CSTS, de ver a situação de todos os municípios, eu sei que houve uma tentativa de se criar secretarias de inclusão social, de tecnologia. Como é que ficou isso? A Secretaria de Ciência e Tecnologia ela vem estimulando, né, junto aos municípios, né, uma ação para quê? Para que os municípios criem uma estrutura mínima para atuar no aspecto da ciência e tecnologia, né? E ciência e tecnologia e também a questão da inclusão digital. Por quê? Porque isso funcionaria como facilitador das ações de ciência e tecnologia. O estado do Ceará ele tem 184 municípios, né? Então, eu ver um programa, né, nessa magnitude, que tem uma capilaridade muito grande, tá certo? Então, é de difícil execução se ele não tiver um agente local, se não tiver uma estrutura a nível municipal para, digamos, fazer essa interface entre as políticas públicas do Estado e as políticas do município. Uma outra referência interessante para o Estado do Ceará vai ser o lançamento, dentro da Infobrasil, do programa Leste Digital. Você está sabendo já? Leste Digital é a ideia de reunir todos os municípios da Costa Leste ali, para que eles juntos fortaleçam a sua política de inclusão digital. Essa questão dessas políticas digitais é interessante porque, no meu entender, ela vai muito além de ações públicas, né? Certo? Você vê que, por exemplo, né, boa parte hoje dessas estruturas de acesso digital, boa parte delas são fornecidas ou por ONGs, muitas vezes por empresas privadas, tá certo? Então, essa iniciativa aí da Costa Leste, né, da Leste Digital. Eu insisto em chamar Costa Leste, é Leste Digital, é o nome do programa. Tá certo? Então, essa iniciativa é uma iniciativa que vem o quê? Que vem a complementar, né, as ações do Estado, né? Então, é sempre hoje os desafios são muito grandes, né? Então, digamos, o Estado hoje por si só ele não teria como, né, num espaço pequeno de tempo, dar esse salto hoje que se espera para o Estado do Ceará. Eu agradeço a tua participação e convido vocês todos a visitarem a Infobrasil e discutir esse tema de inclusão digital, que nós temos a participação do Proinfo, da equipe do Proinfo, do Ministério da Educação, da equipe do GESAC, do Ministério das Comunicações, para exatamente trocar experiências e somar resultados. Nós vamos chamar agora o intervalo e eu volto daqui a pouco.